Olá, professora Regina, Escola José Augusto Ribeiro. Estou passando para dar alguns recadinhos sobre o roteiro da disciplina eletiva Viralizou na internet. Na primeira atividade, vocês têm um caça-palavras sobre o coronavírus. Após encontrar as palavras, vocês vão buscar o significado de cada palavra em um dicionário ou através de uma pesquisa na internet. Nossa segunda atividade é um jogo da memória sobre o coronavírus. Nessa atividade, vocês vão pintar, recortar e, logo após, jogar com a família. Durante o jogo, aproveite para conversar sobre os métodos de prevenção, o uso da máscara, a importância de estar sempre lavando as mãos, a importância de permanecer em casa, não estar em aglomerações, a importância com os cuidados que tem que ter quando fazer as compras, ou seja, os cuidados que você tem que ter para não se contaminar, para você continuar saudável. Na terceira atividade, nós vamos testar os seus conhecimentos sobre as operações fundamentais em matemática. Você sabe usar as operações fundamentais em matemática? Adição, subtração, multiplicação, divisão. No caso de enigmas, nós temos as imagens substituindo os números. Será que em algum momento do nosso percurso escolar nós vamos ter algo que vai substituir os nossos números? Será que eu vou ter que usar alguma coisa que vai estar valendo ali um número, um valor? As chamadas incógnitas. Então é muito importante que você preste atenção que às vezes eu tenho valores escondidos atrás de uma imagem, atrás de uma letra, no qual eu vou ter que encontrá-lo. E é importante eu saber qual operação que eu vou usar, de que forma que eu uso essa operação. Então o enigma vem dar o pontapé inicial para você entender que às vezes um objeto, ele tem um valor numérico, ou uma letra, ela pode também ter um valor numérico. No caso do nosso enigma, que está aqui no exemplo. Então, veja bem, na minha primeira equação, eu tenho 3 ovelhinhas que está multiplicando e nós vamos chegar ao valor de 27. Nesta equação, nós temos as ovelhas idênticas, são exatamente iguais. Então, o número que nós vamos encontrar é igual, é o mesmo. Não tenho nenhum detalhe que diferencia uma ovelhinha da outra. Então, eu vou ter que encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo é igual a 27. Na minha segunda equação, eu tenho a mesma ovelhinha adicionada a uma casinha de cogumelo e multiplicada a outra casinha de cogumelo, que vai ser igual a 84. Nessa segunda equação, a gente tem algo diferente, que são os sinais. Eu tenho adição e tenho multiplicação. Então, eu tenho que tomar cuidado. Qual é a ordem que eu posso resolver essa equação? Eu posso simplesmente somar a ovelha à casinha de cogumelo e depois multiplicar pela casinha de cogumelo para obter 84? Ou eu tenho que fazer diferente, resolver primeiro a minha multiplicação para depois resolver a minha soma? O que eu tenho que fazer? Fiquem atentos. Na minha terceira equação, eu tenho uma casinha de cogumelo adicionada a 4 velas, que é igual a 13. Essa ficou simples se eu souber o valor da casinha de cogumelo que eu encontrei na segunda equação. Porém, se eu não souber, também ficou fácil. Por quê? Porque eu posso aplicar aqui a operação inversa. 13, eu já sei o número de velas, menos o número de velas. É igual ao valor da casinha de cogumelo. Na minha quarta equação, que já é a pergunta do meu enigma, eu tenho a casinha de cogumelo dividida por 3 velas e multiplicada pela ovelha.
Porém, eu tenho um detalhe. Olhem aqui na porta. Me aparece quem? A ovelha. Então, eu não posso perder esses detalhes. E eu tenho sinais diferentes, então eu tenho que estar atento. Como que eu resolvo quando eu tenho sinais diferentes? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer para chegar ao resultado desse enigma? Estou chegando ao final da minha apresentação. Espero ter contribuído com o teu aprendizado. Nesta aula, nós aprendemos sobre as operações fundamentais em matemática. A importância de nós sabermos usar as operações fundamentais. Para fechar, eu quero fazer uma questão. O que eu calculo primeiro? Quando eu estiver resolvendo uma operação matemática. Eu resolvo primeiro o que está dentro da chave, depois o que está dentro do colchete, depois dentro do parênteses, potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Se eu seguir esta ordem, não vai ter como errar. Nós precisamos saber, entender as regras de sinais, porque senão os nossos resultados nunca vão dar certo, né? Sempre vai estar errado se eu não souber usar os sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão. Na adição e subtração, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. Veja bem, quando eu tiver sinais iguais, como exemplo, mais 5 mais 9 igual a mais 14, menos 5 menos 9 igual a menos 14. Eu somei e conservei o sinal. Mesmo sendo negativo, eu vou ter que somar e conservar o sinal. Quando eu tiver sinal diferente, mais 5 menos 9 é igual a menos 4, ou seja, eu subtraí e conservei o sinal do maior. No caso, eu tenho menos 9 é maior que mais 5. Então, eu subtraí e conservei o sinal que está acompanhando o número maior. Menos 5 mais 9. É o mesmo caso, eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior. Então, ficou como resultado mais 4. Na multiplicação e na divisão, quando nós tivermos sinais iguais, o resultado sempre será positivo. E quando nós tivermos sinais diferentes, os resultados sempre serão negativos. Eu tenho aqui um exemplo da multiplicação. Então, eu tenho sinais iguais e multiplicado, o resultado vai ser positivo, e sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. A mesma coisa acontece na divisão. Sinais iguais, o resultado sempre será positivo, e sinais diferentes, os resultados sempre serão negativos. Exemplo: sinais iguais na multiplicação. Mais 2 vezes mais 6, eu tenho como resultado mais 12. Menos 2 vezes menos 6, o resultado sempre será 12 positivo. Então, veja bem, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes na multiplicação. Menos 2 vezes menos 6 é igual a menos 12, resultado negativo.
menos 2 vezes mais 6, igual a menos 12. Resultado negativo. Mesma coisa acontece na divisão. Sinais iguais, o resultado será sempre positivo. Então, se eu tenho mais 20 dividido por mais 5, o resultado é igual a mais 4. Menos 20 dividido por menos 5, o resultado é igual a mais 4. Sinais diferentes na divisão, o resultado sempre será negativo. Então, veja bem, mais 20 dividido por menos 5 é igual a menos 4. Menos 20 dividido por mais 5 é igual a menos 4. Então, na divisão ou na multiplicação, sinais iguais, resultado sempre positivo, sinais diferentes, resultado sempre negativo. É muito importante isso. Você saber que quando você tem na adição e na subtração sinais iguais, você vai somar e conservar o sinal. Ou quando você tiver sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do maior número. Na divisão e na multiplicação, sinais iguais sempre será positivo, sinais diferentes sempre será negativo. É muito importante você saber disso. Eu espero ter contribuído com o teu aprendizado. Muito obrigada.